Olá, eu sou a professora Janaína Mourão, a fundadora da Educaetos, e eu quero lhe dar as boas-vindas ao minicurso Meu Plano B. Nesse minicurso eu vou lhe ensinar, você professor, professora, pai ou mãe educadora, a ser bem pago pelos conhecimentos que você já tem e se tornar bem-sucedido, como hoje eu sou. E isso sem que você tenha que pedir demissão do trabalho que você está hoje ou mesmo do concurso que você trabalha. Você já sabe que não vai sair muito mais dinheiro daí de onde você está, então você precisa de um plano B se você quiser, viver com mais tranquilidade financeira. E se você está desempregado ou ainda está na graduação, você também pode ter o seu plano B começando nessa semana. Mesmo que você tenha 3 empregos para conseguir pagar tudo o que precisa pagar, mesmo que você seja concursado federal, mesmo que você ainda não tenha experiência como docente ou ainda esteja estudando, ou mesmo que esteja desempregado e sem recursos para investir, você pode aumentar a sua renda. Pode parecer impossível, Quando você olha à sua volta e vê a sua realidade, mas eu te garanto que não é. Eu comecei a empreender trabalhando 52 horas semanais e com um filho recém-nascido e um outro filho de 1 ano e meio. Além disso, eu já auxiliei centenas de professores a fazerem o mesmo e eu sei que é possível para mim, para eles e para você. Como consequência dessa nova e efetiva forma de ser docente, você vai ter mais tempo para os seus filhos, para sua família, para os seus projetos pessoais e uma liberdade que você nunca teve antes, de ensinar do seu jeito. Além disso, você vai se tornar uma referência e sentir a maravilhosa sensação de ser valorizado. Você vai ter a tranquilidade de saber que o seu futuro está garantido. Aqui na Educaetos, nós somos um povoado de professores das mais diversas áreas, no ensino superior à educação básica, professores de enfermagem, engenharia, educação física, geografia, português, enfim, todas as áreas. Além disso, nós temos gestores acadêmicos, diretores de escolas, professores de institutos e universidades federais, do estado, do município, pedagogos e pais educadores. Todo tipo de professor está empreendendo. Eu acho que você vai se identificar com a história que eu vou mostrar exatamente agora para você. Olá, meu nome é Valdirene Alves, sou professora de Ensino Fundamental 2, também sou coordenadora pedagógica, tenho experiência no ensino superior, moro numa cidadezinha pequena do interior da Bahia chamada Palmas de Monte Alto, Sempre trabalhei muito fora de casa e como tenho 2 filhos, chegou um momento que eu senti necessidade de estar mais próximo deles. Então foi aí que em 2021 eu conheci a Janaína divulgando a EdProf e ela falava sobre o meu plano B. E a cada momento desse desafio se descortinava a possibilidade de construção dessa proposta. Então, cada passo, cada semana, eu via nascer o meu plano B. O desafio funcionou mesmo como um mergulho. E a Janaína, ela não traz só a possibilidade de você enxergar um negócio. Traz também uma gama de experiências dentro do curso que nos fortalece enquanto profissionais, que nos capacita ainda mais para poder comunicar ou para poder executar esse negócio, e obter sucesso e realização profissional. Porque hoje eu vejo desenhado diante de mim, o meu plano B, a possibilidade de estar mais próximo dos meus filhos, de trabalhar em casa, de obter sucesso dentro de uma carreira de docência, e muitas vezes a gente olha e não vê outra possibilidade além daquele trabalho que a gente realiza dentro da sala de aula. Eu não achava que eu tinha algo a comunicar. E nesse momento eu sei que eu não tenho uma, eu tenho mais de uma. E aí eu escolhi um para focar. Então continue aqui comigo, porque nessa aula eu vou te mostrar quais são as oportunidades que você tem para empreender e quais são os possíveis caminhos que você pode trilhar. Além disso, eu quero te mostrar como estamos no momento ideal para isso. Você ainda pode ser pioneiro, e colherá os melhores frutos se tomar essa decisão agora, em 2021. Você vai entender por que se limitar a ser CLT ou concursado não vai lhe fazer parar de contar moedas e enriquecer. Para você mudar essa realidade, você precisa empreender e construir o seu posicionamento autônomo. E eu desenhei um caminho esmiuçado para auxiliar nisso. Separe caderno e caneta para anotar tudo. Olha, o que eu vou te entregar por aqui gratuitamente, não entrego nenhum curso pago por aí. Vai por mim. Antes de começar, eu quero só te lembrar que nós temos um grupo de WhatsApp ativo, onde nós passamos todas as informações. Se você ainda não entrou, coloque seu celular na direção desse QR Code que vai aparecer na tela e entre lá. É importante para que você não perca nenhuma informação.
Se você puder, fixe o grupo no topo da sua tela durante essa semana. Eu sei que parece muito bom para ser verdade tudo o que eu estou falando aqui, mas eu posso lhe ensinar a fazer isso porque eu fiz o mesmo. Há 2 anos e meio atrás eu olhei para minha vida e eu sofri muito, eu chorei. Eu trabalhava em uma universidade. Era professora e tinha um alto cargo de gestão. Eu trabalhava no papel, 52 horas semanais, mas é claro que eu trabalhava muito mais do que isso, né? Mas não foi exatamente por isso que eu chorei, mas sim porque eu tinha 2 filhos de menos de 2 anos e um deles já estava na escola desde os 5 meses e meio. Eu não conseguia cuidar deles, estar perto deles. E eu sabia que para ganhar mais, ou seja, para ter a tranquilidade financeira que nós almejávamos na nossa família, eu teria que me sacrificar ainda mais. Sacrificar ainda mais a minha presença na minha casa com eles. Então eu comecei a me questionar, será que não há um jeito de ganhar mais e trabalhar menos? Ou melhor, trabalhar de uma forma em que eu possa estar em casa com os meus filhos e ainda assim ter um faturamento maior? E mais, será que existe uma forma de fazer isso sendo professora? Porque é o que eu sei fazer, é o que eu amo fazer. Foi então que eu me lembrei de algo que aconteceu comigo. Em uma das universidades que eu trabalhei como coordenadora, me colocaram como responsável para contactar um professor de uma outra instituição, de uma outra cidade, de modo que ele pudesse dar uma palestra e 2 minicursos para os nossos professores. Assim eu fiz o contato, foi então que eu recebi um orçamento de R$21 mil. Ele cobrou R$21 mil para 1 hora de palestra, né? E 2 minicursos de 2 horas e meia. Seriam 6 horas de trabalho para ganhar R$21 mil, fora os valores de avião, hotel e alimentação, que não estavam inclusos nos R$21 mil, nós pagaríamos. Aquilo virou uma chave na minha cabeça. Como um professor igual a mim, conseguia cobrar isso tudo? Ele estava ganhando mais e trabalhando menos. O que ele tinha de diferente de mim para merecer isso? Então eu comecei a estudar professores de sucesso do Brasil e do mundo e entendi o que eu precisava fazer. Eu precisava me tornar uma autoridade e havia um caminho muito claro para isso. Alguns caminhos, na verdade. Muito claro, mas que não era revelado por ninguém. Eu descobri observando e estudando essas pessoas. Então eu comecei a fazer o que eu tinha que fazer, um pouco todos os dias. Eu criei a Educaetos e segui em frente, ensinando professores a darem melhores aulas, a aplicarem métodos ativos e terem alunos aprendendo de verdade. Eu tinha muita experiência na área e sabia como ensinar isso. Em 1 ano de trabalho constante, eu já ganhava um salário mensal maior do que eu ganhava na instituição que eu era CLT. Em alguns meses eu já tinha 20 mil seguidores e já tinha recebido depoimentos e relatos incríveis de como eu consegui auxiliar esses professores a serem melhores professores. Em 1 ano e meio de Educaetos eu já tinha faturado quase R$100 mil por mês em diversos meses seguidos. Chegou a pandemia e eu vi diante de mim professores e mais professores serem demitidos. Vi a situação de instabilidade, que já era péssima, se tornar ainda pior. Enquanto eu crescia, os professores no Brasil todo ficavam em uma situação bem complicada. Aconteceu que os professores começaram a me chamar no privado e me pedir para ensiná-los a empreenderem. Eles tinham ideias de como poderiam ensinar. Claro que eles tinham, eles são professores. Tanta gente quer empreender e não sabe como, não consegue porque não tem o que ensinar. E nós já temos esse passo à frente. Então eu comecei a auxiliar um e outro, e essas pessoas começaram a ter resultados. Eu já tinha investido mais de R$20 mil em cursos e formações e estava entregando só o mel. Tudo mastigado e bem explicado. Eu já tinha jogado fora, tudo aquilo que não prestava, porque não serviu para mim. Foi aí que, auxiliando essas pessoas e vendo elas obterem resultados, eu desenvolvi um programa. Um programa que poderia ser replicado por qualquer educador. Qualquer educador que fizesse o passo a passo poderia se tornar bem-sucedido. Mas eu não queria divulgar isso porque eu me dedicava a ensinar professores a ensinarem. Métodos ativos, planejamento de aula. Eu não ensinava professores a ganharem dinheiro. E eu não conseguia atender nem 10% dos professores que me pediam auxílio para empreender por causa da minha rotina. Eu também tinha uma crença limitante. Em outubro de 2020, eu senti um chamado muito forte no meu coração. A pandemia não iria embora tão cedo e eu tinha algo valioso na minha mão que poderia auxiliar muitas famílias. Eu precisava encontrar disposição dentro de mim para auxiliar os professores a empreenderem. E assim eu realizei o meu primeiro minicurso Meu Plano B, lá em outubro de 2020. Gente, foi uma coisa incrível. Mais de 8 mil professores se inscreveram e participaram ativamente. Muitos deles continuaram junto comigo na escola de professores, criada justamente para ensinar os professores a empreenderem. Hoje, grande parte deles já está com o negócio funcionando, seja com aulas particulares, cursos online, produzindo materiais didáticos, enfim, são muitas as possibilidades.
Eu cansei de ver professores sem poder viajar porque não tem dinheiro para isso, sem poder ler um livro com calma porque davam 20, 30 horas de aula e tinham que prepará-las e corrigir provas. Eu cansei de ver professores contando moedas para pagar o cartão de crédito no final do mês. Professores com 2, 3 empregos para dar conta de todas as demandas financeiras. Professores que são desvalorizados. Eu cansei de ver isso enquanto eu vejo outros tantos professores prosperando, sendo referências, tendo respeitabilidade e sendo bem-sucedidos. Eu cansei de professores que não conseguem marcar uma consulta médica porque tem que arrumar substituto para suas aulas e outras tantas dificuldades. Chegou a hora de fazer parte desse segundo grupo, do grupo dos professores bem-sucedidos. Eu vou te falar sobre oportunidades porque é possível que você ainda não acredite no que eu te digo e que isso serve para você. Mas antes, eu preciso te falar de alguns erros que os professores cometem e que na prática são verdadeiras armadilhas. Se você não vencer essas armadilhas, não estará pronto para ser um docente empreendedor. O primeiro erro é acreditar que, por ser professor, não pode ser bem pago. Esse pensamento está tão introjetado na mente dos professores que fica difícil para eles mudarem a realidade que vivem. É uma crença limitante mesmo. Nós sabemos que a raiz é a realidade de baixos salários e o escasso reconhecimento que a nossa profissão tem. Mas é possível vencer essa ideia, na verdade é essencial. Por exemplo, sempre que eu abro inscrições para esse minicurso que já auxiliou mais de 50 mil professores desse Brasil, eu recebo comentários agressivos de professores que dizem que não é possível ganhar dinheiro como professor, que eu estou enganando ou sugerindo que eu faça alguma coisa desonesta. Eu também percebo que muitos professores, não vocês que estão aqui, é claro, mas muitos são insatisfeitos com a vida mesmo. São pessoas frustradas, que querem viver no papel de vítima das circunstâncias. Eles são adultos, mas querem viver como vítima. Essas pessoas não querem prosperar porque querem ter motivos para reclamar e para justificar os seus próprios fracassos. Eu preciso te dizer uma coisa: vítima não cresce, vítima não enriquece. Ser professor foi uma escolha nossa. Nós gostamos de ensinar, apesar das intempéries. Então nós precisamos encontrar uma boa forma de viver a nossa profissão. E esse minicurso vai lhe ajudar justamente nisso. Para vencer essa armadilha, esse erro, se aproxime de professores que queiram a mesma coisa que você. Forme uma comunidade. Na Escola de Professores, que é a minha escola de empreendedorismo para docentes, nós temos uma comunidade no Facebook. Lá os professores se auxiliam, trocam ideias, informações, anunciam tudo o que eles estão realizando, eles crescem juntos. Olha esse exemplo aqui do professor Perini, que postou lá na Escola de Professores, lá na comunidade do Facebook, o vídeo introdutório do curso dele, que ele vai publicar na Hotmart. Mais de 26 pessoas comentaram o que acharam do vídeo. Com os comentários, ele resolveu então gravar um segundo vídeo, tá? E pediu a opinião novamente dos colegas. Olha, mais de 29 comentários. E com isso, ele enfim conseguiu anunciar para todos lá. Olha lá, boa noite, colegas. Estou quase lançando o meu curso na Hotmart. Segue um trecho de uma das aulas. Essa é uma maneira de eu ir divulgando o lançamento do curso. Veja que coisa interessante, como uma comunidade fortalece. Quando você se aproxima de pessoas que querem o mesmo que você ganha força. Quando você se aproxima de pessoas que reclamam muito, uma hora ou outra você vai ficar assim também. Uma reclama, depois a outra, depois a outra. Quando acaba a reclamação de uma pessoa, começa de outra. Assim vira um círculo vicioso de reclamação e a pessoa fica presa naquilo. Você já sentiu sua energia baixar quando esteve perto de alguém muito negativo? É exatamente isso que acontece. A prosperidade financeira, ela só vem se você alimenta um movimento de positividade na sua vida. Tem um estudo que diz que a energia de uma pessoa chega 4 metros antes dela. Pode parecer besteira, mas eu já tive provas na minha vida de como pessoas negativas fazem mal. Tem uma frase do Jim Rohn que ele diz o seguinte: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Bem, não nos importemos muito com o número 5. Na verdade, eu não acho que essa precisão matemática possa ser declarada dessa forma. Mas uma coisa eu tenho certeza: qualquer pessoa que queira prosperar deve se aproximar de outras pessoas que queiram o mesmo, que tenham o mesmo objetivo. Convide professores que também querem uma nova realidade para participar do minicurso. Mande esse vídeo para eles. Caminhem juntos. Isso é muito importante. Aqui na Educaetos nós somos um povoado. Todos que são meus alunos fazem parte desse povo. Aqueles que ainda não são, a gente brinca que são estrangeiros. Mas serão muito bem-vindos se quiserem se alinhar a esse movimento de sucesso e prosperidade. Ser parte de um povo, de uma comunidade, é condição fundamental.
Eu vou lhe contar uma outra coisa muito importante para vencer esse erro, para vencer essa armadilha. Faça uma pequena reflexão sobre tudo o que você gostaria de fazer se tivesse dinheiro. Liste isso. Mas não faça pensando em milhões. Não é momento para termos sonhos infantilizados. O que eu faria se eu ganhasse 1 milhão? Pense o que você poderia fazer se ganhasse 20 mil reais a mais por mês. Se visualize lá na frente vivendo essa realidade. Eu vou listar algumas coisas aqui de exemplo, mas crie a sua própria lista, tá bem? Depois que você listar, pense o que você sentiu. Provavelmente você vai se sentir bem e encontrar uma motivação. Se eu te disser que você pode faturar 20 mil reais por mês em um prazo de 6 meses se fizer a sua parte, você acredita? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu passei a ganhar 20 mil reais a mais por mês em 6 meses. O segundo erro que os professores cometem na hora de empreender é não aprender a se posicionar como um vendedor. Mais do que isso, os professores têm vergonha de vender ou acham que é errado vender. Então eu já vou te avisar logo, o caminho para o empreendedorismo é o caminho da venda. Seja para vender a sua palestra, a sua aula particular ou o seu material didático. Então você precisa estudar, sobre como ser um bom professor vendedor, mas em primeiro lugar você tem que quebrar essas crenças limitantes. Eu ouvi uma vez, o mercado mais lucrativo do mundo é o da transformação. O que isso quer dizer? Todas as pessoas estão dispostas a pagar por algo que lhes forneça uma transformação. A transformação de uma dor ou a obtenção de um desejo. Veja, as pessoas querem que uma dor deixe de ser uma dor. Por exemplo, alguém que não consegue entender matemática ou não consegue alfabetizar todos os seus alunos que estão em sala de aula. Elas querem superar isso, querem aprender matemática e alfabetizar a todos. E se você for capaz de provar que pode ajudá-las a superar essas dores, elas vão pagar por isso. E olha que maravilhosa será a sua contribuição. Então qual é o problema de vender? Além disso, as pessoas têm desejos. Exemplo, vocês estão aqui, vocês querem aumentar a renda e ganhar mais dinheiro para viajar, para ajudar a mãe, para comprar um carro, uma casa, seja o que for. Esse é o desejo de vocês. E eu sei que eu posso ensinar você a ter o seu negócio rodando em 30 dias e ganhar mais de 20 mil reais mensais em 6 meses. Portanto, por que eu não vou vender isso? É claro que eu posso te auxiliar. O que não podemos é fazer promessas falsas. Mas prover transformação na vida de outras pessoas, nós devemos fazer isso. Inclusive, esse é o trabalho de todo professor. E devemos sim cobrar por isso. Uma vez, uma professora me disse assim lá no Instagram: se você é tão boa assim em ensinar professores, deveria fazer de graça. O quê? E são esses os professores que mais reclamam que a classe não é valorizada. Realmente, a valorização não começou nela. Se ela quer que outro professor dedique o seu tempo, abdique do tempo com os filhos, com a família, desenvolva materiais, grave vídeos, produza posts, escreva livros, solucione o problema dela, transforme a vida de outras pessoas, tudo de graça, ela está olhando para essa pessoa e está dizendo o seguinte: olha, você é só um professor, você é um nada, você não merece ser pago pelo seu trabalho. Mas eu me pergunto se ela faria esse trabalho todo para não ganhar nada. Na verdade, vou ser bem sincera, esse tipo de pessoa não fará nem esse mini curso inteiro. Ela vai parar no primeiro vídeo achando que já entendeu tudo e vai perder a melhor parte. Ela vai deixar de ver toda a história e perder a oportunidade de sair daqui transformada. Porque essa pessoa não quer prosperar e nem quer que outros prosperem. Se você tem algum resíduo desse tipo de pensamento que eu acabei de falar, se você acha que uma pessoa não pode cobrar pelos conhecimentos que ela tem, se livre disso, se liberte disso. Você precisa aprender a ser um vendedor honesto, mas um vendedor. Gente, pessoas que têm dinheiro, que têm renda, boa renda, podem ser honestas. Me diga, vocês acham que eu poderia me dedicar a produzir materiais e aulas de alto nível como eu faço se eu não fosse remunerada por isso? É claro que eu não poderia, gente. Eu teria que estar enfurnada em 3 empregos como eu já fiz para pagar as minhas contas e realizar os meus objetivos. Eu tenho objetivos, eu tenho sonhos. Nessa primeira aula eu preciso te falar esse tipo de coisa, porque se você resolver esses pontos, eu te garanto, se você se organizar para não cair em nenhuma dessas armadilhas, boa parte do seu caminho estará garantido. A maior dificuldade dos professores é vencer esses erros. E, infelizmente, o caminho para vencer essas 2 coisas que eu apresentei até aqui parece ser mais duro para professores do que para médicos, engenheiros, arquitetos. Nós aceitamos sem perceber que nossa profissão deve ser missionária no sentido de que ela não pode ser rentável. As outras profissões não, mas nós sim. Nesse minicurso eu vou te ajudar a fazer essa caminhada para você saber vender os seus conhecimentos. Você precisará empacotá-los na forma de uma transformação e eu vou te ensinar a fazer isso.
Talvez você esteja pensando que nunca será capaz de gerar uma transformação na vida de alguém. E esse é o terceiro erro que muitos professores cometem. Eles se convencem de que não possuem nada para ensinar, de que não podem ajudar ninguém. Isso porque esses professores, eles têm em primeiro lugar sérios problemas de autorreconhecimento e autovalorização. E isso se dá pela precária formação que nós recebemos. A gente sai da faculdade, você sabe, pensando, o que eu aprendi mesmo? Apesar disso ser um fato e exigir que não paremos de estudar nunca, e é sério, gente, a gente não pode parar de estudar. Isso não é um empecilho, porque a sua ideia de transformação nunca viria e não deveria vir somente de uma faculdade. Na verdade, tem muita gente que empreende e ganha um bom dinheiro como empreendedor e nem tem um diploma, e está tudo bem. Olha, eu vou dar alguns exemplos. Quantas mães, depois de viverem na prática muitas dores, por exemplo, com a amamentação, ensinam outras mães a amamentarem? E elas não precisam de graduação para isso. Eu mesma não sou graduada em administração e nem preciso ser. Eu vivo na prática o cotidiano de uma professora, mãe, dona de casa e empreendedora. Eu sei o que fazer. Mas é claro que eu estudo, acompanho diversos empresários, leio livros. Um outro exemplo, pode ser um estudante de graduação que começa a dar aulas particulares antes de se formar e desenvolve uma forma de ensinar os alunos que aumenta imensamente o desempenho deles nas provas ou na rotina da escola, e daí ele resolve ensinar outros professores a ensinar daquela forma. E daí que ele não tem graduação? Ele sabe como fazer, então ele pode ensinar. Então você precisa olhar para a sua vida, independente da faculdade, e refletir sobre aquilo que você faz e faz bem. É daí que deve vir a grande ideia da transformação que você vai auxiliar outras pessoas a viverem. E aí você vai ter que empacotá-la de uma forma melhor. E à medida que você for ensinando e obtendo resultados, também melhor você fará esse trabalho e mais resultados você vai alcançar. Melhor os seus alunos, aquele público que adquire o que você vende, vai performar. As próximas duas armadilhas, elas estão muito conectadas a uma outra, então eu vou apresentá-las juntas. São o começo e a continuidade. Muitos professores demoram 1, 2, 3, 4, 5, 12 meses, 2 anos para começar. Ou nem começam. E alguns começam, mas não dão continuidade. Nas primeiras dificuldades, eles desistem. Eles não têm força para continuar. Você acha que eu estaria aqui hoje se tivesse parado na primeira postagem que não deu nenhum comentário ou na primeira live que só apareceram 5 pessoas? Ou se eu desistisse de ter meus cursos porque quando eu abri as inscrições apenas uma pessoa comprou no primeiro dia? Ou se eu desistisse de ser palestrante porque quando eu mandei o meu portfólio de atividades de palestras para uma universidade ninguém me respondeu? Ou porque eu divulguei minha aula particular e em 2 semanas eu só consegui 1 aluno? Gente, eu não teria chegado aqui se eu parasse nessas dificuldades. Essas 2 armadilhas do começo e da continuidade só podem ser vencidas se você tiver uma motivação. Por isso que eu pedi para você imaginar o que faria com esses 20 mil reais lá no início da nossa aula. Sem esse motivo para aumentar a sua renda, você não terá forças diante das dificuldades. E elas vão aparecer assim como aparecem no seu trabalho regular. O meu motivo é muito claro. Eu quero ser uma mãe presente na vida dos meus filhos. Os que eu já tenho e os que eu ainda terei. E sempre que acho que não vou conseguir, que fico triste com algum resultado diferente do que eu esperava, eu me conecto com a minha motivação. Então presta atenção. No dever de casa dessa aula, eu quero que você vá lá nesse post do Instagram e escreva qual é a sua motivação. Hoje à noite nós teremos uma live no Instagram para tirar as dúvidas e eu vou comentar sobre isso, tá bem? Escreva lá. A minha motivação para empreender é... Se você se defender dessas 5 armadilhas que eu falei aqui, ou seja, se você evitar cometer esses 5 erros, você estará pronto para empreender como professor. O momento que estamos vivendo é o mais propício possível. Quem começar ainda em 2021 será pioneiro e vai colher resultados com mais facilidade. Além disso, não sabemos bem como ficará a docência. A CLT está em crise, então é preciso se resguardar. Talvez você não saiba quais são as possibilidades de empreendimento que você tem agora mesmo diante de você. E eu vou enumerar apenas algumas delas agora. Primeiro, materiais didáticos. Professores do mundo inteiro geram renda publicando materiais didáticos. Eles são uma ótima ferramenta para o efeito expansão, que eu vou explicar na próxima aula. Pode ser livros, e-books, cadernos, apostilas, enfim. Palestras. As palestras são uma ótima oportunidade de ganho de autoridade e de difusão do seu conhecimento. É preciso se desenvolver para ser um bom palestrante e por isso eu dedico muito a esse tema na escola de professores.
Cursos e minicursos. Se forem online e gravados, são certamente a melhor forma de escalar o seu faturamento. Eles podem vender sem que você precise parar para ministrá-los, eles já estão gravados. Além disso, basta que alguém fale português estando em qualquer lugar do mundo para adquiri-lo. Mas os minicursos ao vivo, presenciais ou online, são muito rentáveis também. Você também pode gerar renda extra, com aulas particulares, mentorias, consultorias, organização de eventos, produzindo planos de aula. Isso mesmo, planos de aula. O universo de possibilidades é imenso. Vamos esmiuçar essas oportunidades com mais detalhes na próxima aula, além de apresentar quais são os pré-requisitos necessários para começar a empreender amanhã mesmo. Você vai sair com o dever de casa para já estruturar o seu plano B. Então, resumindo, os 5 erros que os professores cometem para ser empreendedores e que você não pode cometer são: duvidar que pode ter dinheiro, não se posicionar como um vendedor, não acreditar que pode gerar uma transformação, não começar e não dar continuidade. Lembrando do dever de casa dessa aula, eu quero que você vá lá nesse post do Instagram e escreva qual é a sua motivação, depois de você listar o que faria com os 20 mil. Na live de hoje, às 21h33, eu vou tirar dúvidas e vou comentar sobre as respostas de vocês. Escreva lá, a minha motivação para empreender é... Aproveite, E pode colocar lá as perguntas que você já tem nesse momento, que eu vou catalogar todas, tá? Para poder responder na live. Ou também insira algum comentário que você acha importante inserir sobre a aula. Lá no grupo do WhatsApp nós disponibilizamos o caderno de exercícios sobre a aula de hoje. Você pode imprimir ou copiar as perguntas no seu caderno. Ele é para sua autoavaliação, então não será necessário me entregar, tá bem? É para você, mas eu sugiro fortemente que você o faça para aproveitar ao máximo tudo que está sendo ensinado. Comece a implementar hoje tudo o que eu orientei. Eu te vejo na live de hoje à noite no Instagram @educaetos, às 21h33 e na quarta-feira na nossa segunda aula.